Glorinha vai descobrir que Yolanda está grávida de Ulisses e tomará uma linda atitude inesperada em relação ao seu namoro. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, o segredo que Yolanda tentou esconder por tanto tempo vai vir à tona da pior maneira possível. Sem querer, Glorinha e Ana Maria acabam ouvindo a confissão chocante de que ela está esperando um filho de Ulisses. Atordoada, Glorinha percebe que esse é o verdadeiro motivo da vontade de Yolanda de ir embora e largar tudo. Sem saída, Yolanda é pressionada a contar tudo para Ulisses e a revelação deixa ele em choque. Mas o que ninguém esperava é que Glorinha tomaria uma atitude emocionante e surpreendente, pegando os dois de surpresa com sua coragem e empatia, fazendo Yolanda tomar uma atitude chocante. Tudo deverá acontecer logo após Ana Maria caminhar de um lado para o outro, no quarto de Glorinha, com os braços cruzados e uma expressão aflita no rosto. Glorinha a observa, preocupada. Ana Maria suspira, olha pela janela e desabafa. Eu ainda não consigo acreditar que a mamãe quer vender a pensão, só para pegar o dinheiro e ir embora do Rio. Ela não quer mais saber de nada daqui. Glorinha franze a testa, surpresa, e questiona: ir embora do Rio? Mas por que, Ana? Ela sempre foi apaixonada por essa pensão. Criou tanta história aqui. É muito estranho ela querer largar tudo assim do nada. Ana Maria com os olhos marejados e afirma: é exatamente isso que eu tô dizendo. Não faz sentido. E eu não quero ir embora. Eu fiz amigos aqui. Eu me sinto em casa, sabe? Glorinha se aproxima e a abraça, tentando consolar a amiga, e responde: calma, quem sabe ela ainda muda de ideia, ou então resolve contar de vez o que está por trás disso tudo, porque tem alguma coisa, com certeza. Ana Maria se aconchega no abraço e murmura: tomara, eu só queria entender. Enquanto isso, na sala da pensão, Yolanda senta no sofá com as mãos apoiadas na barriga, visivelmente abalada. Marlene senta ao lado, preocupada. Yolanda passa a mão pelo rosto, tentando conter a emoção, e desabafa: essa é a decisão mais difícil que eu já tomei, mas com essa gravidez, eu sinto que não tenho outra escolha. Preciso sair daqui, começar de novo. Marlene segura a mão dela e argumenta com delicadeza: mas por que agora, Yolanda? Será que você não está se precipitando? A pensão é a sua vida. Você sempre lutou por esse lugar. Yolanda respira fundo, encara o vazio por alguns segundos e responde: eu criei a Ana Maria sozinha, bem longe do pai dela. E agora, se for preciso, eu vou criar esse filho sozinha também, longe daqui. Marlene arregala os olhos, surpresa, e afirma: mas Ulisses não é como o pai da Ana. Ele é um bom rapaz, Yolanda. Se você contar para ele, tenho certeza que ele vai assumir, vai te apoiar. Yolanda sorri de canto, com amargura, e murmura: eu sei que ele é bom, mas o problema é outro. Ele está encantado pela Glorinha. Eu vejo no olhar dele. E eu não vou ser um peso na vida de ninguém, muito menos na deles dois. Não quero ser uma pedra no sapato só porque carrego o filho dele. Nesse exato momento, o som de passos ecoa pela escada. Glorinha e Ana Maria param no último degrau, paralisadas ao ouvirem a última frase. As duas trocam um olhar surpreso e pasmo. Glorinha sussurra, com a voz embargada: o quê? Ana Maria leva a mão à boca, chocada, sem conseguir dizer uma palavra. Yolanda, ainda sem saber que foi ouvida, continua sentada no sofá, completamente alheia à presença das duas. Ana Maria arregala os olhos, seu coração dispara, e ela dá um passo à frente, olhando fixamente para a mãe. Sua voz sai trêmula ao perguntar: mãe, eu entendi direito? Você tá grávida do Ulisses? Yolanda fecha os olhos por um instante, engole em seco e suspira pesadamente. Ela sabe que não adianta mais negar.
Com a voz baixa e hesitante confessa: sim, filha, eu estou grávida do Ulisses. Glorinha sente um arrepio percorrer seu corpo e arregala os olhos, completamente atordoada com o que acabou de ouvir. Ela pisca algumas vezes, tentando absorver aquela revelação, e sua voz sai quase como um sussurro. Não pode ser. O Ulisses, ele é meu namorado. Yolanda olha para a jovem com um olhar repleto de culpa e rapidamente explica: isso aconteceu antes, Glorinha. Antes de vocês ficarem juntos. Eu só descobri agora. Juro pra você que nunca quis atrapalhar nada entre vocês dois. Glorinha respira fundo, ainda tentando processar. Sua mente começa a ligar os pontos e então sua expressão muda. Ela franze a testa, encara Yolanda e afirma: então é por isso que você quer ir embora. Você quer fugir por causa disso. Yolanda abaixa o olhar, mexe nervosamente as mãos sobre o colo e depois de alguns segundos de silêncio, murmura: sim, eu não quero ser um problema para ninguém, nem para você, nem para o Ulisses. Ana Maria, que até então estava absorvendo a notícia com choque e surpresa, rapidamente se aproxima da mãe e segura suas mãos com firmeza. Seus olhos estão marejados, mas sua voz sai cheia de emoção e carinho. Mãe, você não está sozinha. Para com essa história de querer fugir. A gente vai dar um jeito nisso juntas. Yolanda sente os olhos marejarem e aperta a mão da filha, visivelmente emocionada. Glorinha, ainda abalada, passa a mão pelo rosto e respira fundo, antes de perguntar com seriedade: o Ulisses já sabe? Yolanda hesita, engole em seco e nega antes de responder: não, e nem pretendia contar. Glorinha fecha os olhos por um instante, tentando organizar seus pensamentos, mas logo sua expressão endurece. Ela encara Yolanda e afirma com firmeza: mas ele vai saber, ele tem que saber, e isso não pode ficar assim. Yolanda arregala os olhos, assustada com a firmeza da jovem, e tenta argumentar: Glorinha, por favor, Mas Glorinha a interrompe, decidida: eu sei que você está com medo, mas isso não é só sobre você. O Ulisses tem o direito de saber que vai ser pai. Ele precisa saber. Marlene, que até então observava tudo em silêncio, assente e acrescenta: Glorinha tem razão, Yolanda. Você não pode esconder isso dele. Ana Maria também concorda e segura as mãos da mãe novamente, pedindo com carinho: mãe, você precisa enfrentar isso. Yolanda olha para as 3 mulheres à sua volta, vendo que todas estão determinadas a não deixá-la fugir dessa situação. Sem saída, ela suspira pesadamente, olha para baixo e sussurra resignada: tá certo, eu vou contar. Glorinha cruza os braços e afirma: ótimo, porque eu mesma ia contar se você não fizesse isso. Yolanda solta um leve riso nervoso, sabendo que realmente não tinha mais como fugir dessa conversa. Enquanto isso, Ulisses está atrás do balcão do boliche, conferindo alguns pedidos, quando o telefone toca. Ele pega o aparelho e responde casualmente: alô? Do outro lado da linha, a voz aflita de Ana Maria responde: Ulisses, é a Ana. Você pode vir até a pensão agora? A gente precisa ter uma conversa muito séria com você. Ulisses franze a testa, estranhando o tom da amiga. Ele se encosta no balcão, preocupado, e pergunta: o que está acontecendo? Ana Maria hesita por um momento, mas logo responde com firmeza: só vem, por favor. Não pode passar de hoje agora. Ulisses percebe a urgência na voz dela e assente, mesmo que ela não possa vê-lo, e fala: tá bom, eu tô indo agora. Ele desliga o telefone, respira fundo e pega as chaves. A sensação de que algo grande está por vir faz seu estômago revirar. Minutos depois, Ulisses chega à pensão e encontra Yolanda e Glorinha esperando por ele na sala. Ele franze o senho,
Ao notar o clima tenso no ambiente e sentindo o peso do olhar das duas mulheres, pergunta: "O que está acontecendo aqui? Vocês estão com uma cara." Glorinha troca um olhar com Yolanda e então respira fundo antes de afirmar: "A gente precisa conversar e não pode ser depois." Ulisses sente o coração disparar, sua inquietação aumentando. Ele olha de Glorinha para Yolanda e volta a perguntar: "Vocês estão me deixando preocupado. Fala logo, pelo amor de Deus." Yolanda abaixa os olhos, mexe nervosamente as mãos sobre o colo e depois de alguns segundos de silêncio, e solta a bomba: "Ulisses, eu tô grávida e o filho é seu." Ulisses arregala os olhos. Seu mundo parece girar por um instante. Ele dá um passo para trás, como se precisasse de espaço para processar a informação, e pisca várias vezes, sem conseguir acreditar no que acabou de ouvir. Ele então pergunta: "O quê? Como assim?" Yolanda mantém o olhar firme, mesmo visivelmente desconfortável, e confirma: "É isso mesmo que você ouviu. Eu descobri há pouco tempo. O bebê é seu." Glorinha, que até então tentava segurar a emoção, não consegue mais conter as lágrimas e vira o rosto, tentando se recompor. Ulisses nota isso e sente seu peito apertar ainda mais. Ele alterna o olhar entre as duas mulheres, ainda atordoado, enquanto diz: Eu não sei nem o que dizer." Yolanda aproveita a hesitação dele e se apressa em afirmar: "Você não precisa dizer nada. Eu já tomei minha decisão. Vou criar esse bebê sozinha e vou embora do Rio de Janeiro." Ulisses sente um choque percorrer seu corpo. Ele arregala os olhos e nega imediatamente e afirma: "O quê? Não, você não pode fazer isso." Yolanda mantém a postura firme e responde: "Posso sim. Eu já fiz isso antes. Criei a Ana Maria sozinha, longe do pai dela. Posso fazer de novo." Ulisses se aproxima um pouco mais, sua expressão agora tomada por determinação, e comenta: "Mas eu não sou o pai da Ana Maria. Eu sou o pai desse bebê e eu quero estar presente na vida dele." Yolanda desvia o olhar e murmura: "Eu não quero atrapalhar sua vida com a Glorinha. Até porque era sempre eu que te procurava antes." Glorinha, que ouvia tudo em silêncio, enxuga as lágrimas rapidamente e então toma uma atitude surpreendente. Ela levanta o rosto, encara Yolanda e Ulisses com firmeza e declara: "Isso não vai ser um problema." Ulisses arregala os olhos, completamente pego de surpresa. Yolanda também olha para Glorinha, atordoada, sem entender direito o que ela quer dizer com aquilo. Glorinha respira fundo, prende as mãos em frente ao corpo e afirma: "Se você quer estar presente na vida do seu filho, Ulisses, eu não vou impedir. Eu não sou esse tipo de pessoa." Ulisses continua encarando Glorinha, surpreso e ao mesmo tempo emocionado com aquela atitude. Yolanda, por outro lado, sente um nó se formar em sua garganta e pela primeira vez percebe que talvez, só talvez, fugir não seja a única solução. Yolanda franze a testa, confusa com as palavras de Glorinha, e questiona: "O que você quer dizer com isso?" Glorinha respira fundo antes de responder, escolhendo bem as palavras. Ela olha para Ulisses e depois encara Yolanda diretamente, afirmando: "Eu fiquei em silêncio esse tempo todo, porque essa situação é muito delicada. Mas agora, depois de ouvir tudo, percebi que vocês estão conversando sobre uma vida que não tem culpa de nada." Yolanda mantém o olhar fixo nela, ainda tentando entender, e responde com firmeza: "E é justamente pelo bem do meu filho que eu estou fazendo isso, Glorinha. Eu não quero que ele cresça no meio de confusão." Glorinha retruca: "Eu entendo, mas eu cresci longe do meu pai, Yolanda, e eu sei exatamente o que essa ausência causa na vida de uma criança. Eu não desejo isso para o seu filho, para o filho de vocês." Yolanda pisca algumas vezes, claramente tocada pelo que ouve.
e desvia o olhar por um instante, pensativa. Glorinha então continua: essa criança não vai ser um problema para mim e para Ulisses. Muito pelo contrário. Eu sei que ele me respeita. Eu sei que você também vai. Então não precisa fugir. Você não fez nada de errado. E Yolanda sente um nó na garganta. Aquele discurso atinge algo profundo dentro dela. Algo que nem ela mesma sabia que precisava ouvir. Ela encara Glorinha, seus olhos marejados, e murmura: mas no dia a dia, Glorinha, no dia a dia a coisa vai ser diferente. Você acha que vai ser fácil? Glorinha dá um pequeno sorriso e afirma sem hesitação: vai ser como a gente fizer, e eu escolho que seja em paz. E Yolanda sente as lágrimas caírem, antes mesmo de perceber que estava chorando. Em um impulso, ela dá um passo à frente e envolve Glorinha em um abraço apertado. Glorinha retribui o abraço com força, enquanto Ulisses assiste a cena com os olhos brilhando, visivelmente emocionado. Ele passa a mão pelo rosto, tentando conter as próprias lágrimas, e então se aproxima, olhando para Glorinha como se nunca tivesse visto nada tão bonito, e então fala: Isso é a coisa mais linda que eu já ouvi em toda a minha vida. Glorinha sorri entre as lágrimas, e Ulisses segura delicadamente as mãos dela, afirmando: eu te amo ainda mais por isso, Glória Regina. Ela sorri, emocionada, e responde suavemente: eu só estou sendo justa. Ulisses, ainda encantado com essa atitude dela, e afirma: eu quero ser o melhor pai do mundo para esse bebê. E Yolanda limpa as lágrimas e assente, enfim cedendo ao que parecia impossível até aquele momento. Ela olha para Glorinha e depois para Ulisses, e depois diz: e eu não vou mais embora. Se vocês estão dispostos a fazer isso dar certo, então eu também estou. Glorinha sorri, aliviada. Ulisses segura a mão de Yolanda por um instante, num gesto de cumplicidade, antes de se virar para Glorinha e tomá-la nos braços, girando-a no ar de felicidade. Todos comemoram, sabendo que pela primeira vez estão no mesmo lado. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.